Oi, gente, bom dia. Começando mais um Morning Call com as notícias que devem mexer com o mercado nessa terça-feira. Quem vai conversar com a gente é o Mauro Orefice, da BS2. Mauro, bom dia. Obrigada por conversar com a gente mais uma vez aqui no Morning. Bom dia, Gabi. Eu que agradeço a presença. É, Vamos começar falando de petróleo, Mauro. Ontem o petróleo caiu ali em torno de 20%, hoje continua caindo, mas curiosamente as bolsas lá fora estão em alta, né? Exatamente, né, Gabi? A gente tem visto isso já há algumas sessões, né? Mas o petróleo realmente os índices têm se descolado do mercado de petróleo, né? A gente já tem visto o petróleo caindo aí há vários dias, desde o do vencimento dos contratos futuros no mês passado, que teve aquele colapso do petróleo tradando negativo e tal. Mas a gente continua vendo ainda o petróleo indo para baixo por vários dias, e hoje está sendo basicamente a mesma coisa, né? A gente tem um dia de petróleo caindo, os futuros caem entre 7% e 10%, e a gente já está vendo os índices, tanto europeus operando em alta de 1,5% na média, quanto os americanos já estão apontando para uma alta acima de 1%, né? Então a gente tem aí pelo menos a gente deve ter uma abertura bem forte aí nos mercados lá fora. E hoje tem balanços importantes, né? Tem Google, Starbucks, Pepsi. Exatamente, exatamente. A gente está bem no meio do earnings season, né? Dessa temporada de reporte de balanço lá nos Estados Unidos. Hoje, no final do dia, saem os resultados de Google e Starbucks. E saiu da Pepsi agora de manhã. O que a gente tem visto é uma resposta boa, né, dos investidores. Acho que as expectativas estavam bem deprimidas aí. Então, os números que têm saído, pelo menos, têm deixado os analistas um pouco mais confortáveis aí quanto a possível recuperação nos próximos trimestres, né? Uhum. Vamos falar um pouquinho de Brasil. A gente teve a divulgação de uma pesquisa do Datafolha, depois da saída de Sérgio Moro, né? E a popularidade do presidente Jair Bolsonaro não foi tão abalada quanto se esperava, mas a maioria ainda considera o governo ruim ou péssimo, né? A gente tem 33% de avaliação bom ou ótimo, 38% ruim ou péssimo. E aí a gente tem quase um empate técnico ali na questão do impeachment, né? 48% acham que sim, a Câmara deveria abrir um processo de impeachment, 45% consideram que não. Isso deve mexer com o mercado, Mauro? Então, Gabi, eu acho que essa pesquisa foi bastante surpreendente até, né? Depois dos acontecimentos no final da semana passada com a saída do Sérgio Moro, a gente claramente via que o Bolsonaro, o presidente, perdeu uma boa parte do apoio que ele tinha, né? Uhum. Mas a pesquisa ainda mostra números bastante favoráveis a ele, né? Pelo menos ele tem aí, a grosso modo, 50% da população ainda é contra a abertura do processo de impeachment pela Câmara, né? Então eu acho que são números bons até que têm saído, que realmente até me surpreenderam. Eu imaginava que ele tivesse perdido até um pouco mais de suporte, de apoio popular, tá? Uhum. E mas acho que é um cenário complicado, né? Obviamente tem muita coisa para sair ainda, né? A gente essa briga, essa troca de acusação entre os dois é capaz de ainda terem fatos novos virem à tona. Agora, inclusive o Celso de Mello acatou a abertura do processo, né, no STF. Então a gente deve ter convocações aí do Moro para prestar esclarecimentos, mostrar provas, enfim. Muita coisa ainda pode acontecer, né? Mas esse apoio do Bolsonaro, eu acho que vai corroborar um cenário aí de um suporte razoável dele na Câmara contra a abertura do eventual processo de impeachment. Então, eu acho que mesmo que a Câmara chegue a abrir o processo de impeachment, ele deve manter pelo menos um número de deputados ali do lado dele para evitar que ele seja destituído. Mas eu acho que esse número é insuficiente para a gente voltar a ter um governo que aprove medidas econômicas, reformas que todo mundo estava esperando aí no começo desse ano, né? Então, o cenário mais provável que dá para ver,
exceto fatos novos, né, vindo à tona, mas o que a gente consegue tirar desses números é que a gente deve ter um governo zumbi, né, que é aquele governo que vai se mantendo, mas não consegue aprovar nada de relevante, né. Infelizmente, eu acho que é um cenário bem ruim. Ontem, bom, depois da queda do Sérgio Moro, muito se falou sobre a situação do Paulo Guedes, né? Ontem, Bolsonaro apareceu ali no Planalto, junto com Guedes, disse que quem manda na economia é ele, é o Paulo Guedes, ele é o nosso norte e tal, deu ali mais força pro Paulo Guedes, né, que estava um pouco abatido, digamos assim. É, como que o mercado reagiu bem, né? Fechou ontem em alta. Como que você avalia essa situação toda? Eu acho que o governo foi bastante hábil até ontem, tá? Nessa mudança. O pronunciamento do Bolsonaro originalmente estava marcado para mais tarde, eles anteciparam, os dois apareceram juntos, e o Bolsonaro foi bastante enfático no começo do dia em dizer que quem manda na economia é o Paulo Guedes, né? Eu acho que isso foi o driver principal do mercado de ontem, né? Também a gente teve um mercado forte lá fora, e que aqui acaba acompanhando de um jeito ou de outro, mas eu acho que isso deu uma sustentabilidade boa para o mercado no dia de ontem, né? Então, acalmou muito das especulações que estavam tendo na semana passada, que o Paulo Guedes era o próximo da mira do presidente, etc., né? E basicamente deu uma enterrada naquele plano, no plano do Braga Neto de reconstituição, o rascunho, né, do Braga Neto de reconstituição do país, etc., né? Então acho que foi muito, eles foram bastante hábeis ontem na condução dessas entrevistas ao longo do dia. Tomara que continue, né? O Braga Neto apresentou o Pro Brasil, né? Que foi, na verdade, se a gente parar para analisar, foi um PowerPoint com 7 slides, Sim, sem muitos números, sem muita exato. profundidade, apenas ali uma ideia do que Isso. seria feito. Paulo Guedes não participou, que acabou levantando esses rumores de que ele não estaria satisfeito com o plano e que não estaria mais se encaixando ali no governo, né? Exato. Mas acho que a mensagem principal de ontem, desse suporte do Bolsonaro ao Paulo Guedes, é a parte fiscal, né? Eu acho que todo mundo entende que nós estamos agora numa situação de excepcionalidade, de pandemia, que todos os governos, não só o brasileiro, né? Mas o mundo inteiro está gastando para suportar as suas economias, por aumento das redes de proteção social, como gosta de dizer o Paulo Guedes, né, que faz total sentido. O problema é a gente ter aqueles famosos cheques em branco que comprometam a disciplina fiscal de longo prazo. Eu acho que essa é a mensagem, né? Então, ontem, com essa reafirmação do presidente, a política do Paulo Guedes, dá para ter uma tranquilidade maior de que nenhuma gastança fiscal vai voltar, pelo menos enquanto Paulo Guedes estiver lá. Tá certo. Mauro, muito obrigada pela conversa. Uma boa terça-feira para você e até a próxima. Eu que agradeço, Gabi. Pessoal, muito obrigada pela companhia. Não esqueçam de dar um like e de se inscrever no canal. Amanhã tem mais Morning Call. Até lá.